Tudo certo entre Fortaleza, Porto e Caio Henrique. O jogador de 20 anos será o novo lateral esquerdo do Tricolor. Negociação fechada. Nesse vídeo eu te explico os detalhes, os termos, as condições desse negócio em que o Fortaleza não desembolsa nada de imediato. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Se você está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela tua audiência. Aproveita já o começo do vídeo para se inscrever. Se você já está inscrito, né, se já acompanha aqui o canal, se já viu outros conteúdos, deixa o teu like que também ajuda demais. Compartilha esse vídeo aí nos grupos. Ativa as notificações para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E você pode dar o hype também se a função estiver disponível para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente, principalmente para quem ainda não conhece o canal. A plataforma vai entender que é um conteúdo relevante e distribuir melhor esse vídeo. O Fortaleza acertou, né? Fechou aí a contratação do Caio Henrique. Eu tinha até trazido já no começo da semana que o Fortaleza tinha aguardava, né? Quando eu falei do fim do transferban, o Fortaleza aguardava uma resposta do Porto nessa semana, com a expectativa de que já nessa quarta-feira houvesse uma resposta, né? E aí ontem o Vene Casagrande deu a informação. Eu até gravei um vídeo lá do Castelão, um videozinho no Shorts falando, né, que estava encaminhado, praticamente tudo finalizado. A resposta que eu tive é que estava 99% fechado, né? São os últimos detalhes ali burocráticos ajustando, alinhando entre Fortaleza e Porto. E aí nesta quinta tive a confirmação de que já está tudo ok, tudo certo, tudo fechado para o Caio ser anunciado muito em breve como novo jogador do Fortaleza. E os moldes da negociação são os seguintes: o Fortaleza adquire 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% ficam com o Porto, e tem metas previamente estabelecidas no contrato do Caio. À medida que ele for atingindo essas metas, aí é que o Fortaleza vai desembolsar valores, e esse montante pode aí chegar a cerca de 400 mil euros, mas só em caso de o Caio atingir essas metas. É um modelo semelhante ao que o Fortaleza fez com o Vasco no caso do Paulinho Babilônia. O Fortaleza não desembolsou nada, trouxe o Paulinho, o Vasco ficou com metade dos direitos, o Fortaleza com a outra metade. Caso o Paulinho vá atingindo metas, é que o Fortaleza vai pagando e adquirindo mais um percentual do Paulinho, né? A venda do Fortaleza do Machuca para o Independente foi nesses moldes também. À medida que o Machuca for jogando, batendo metas, é que o Independente vai pagando a Fortaleza. Então, de imediato, para trazer o Caio Henrique, o Fortaleza não paga nada. Adquiriu aí ele em definitivo, contrato por 2 anos, com opção de renovação por mais um. Fica com 50% dos direitos. Se o Caio for bater nessas metas, aí é sim que o Fortaleza vai pagar ao clube português. É um jogador de só 20 anos, profissionalmente só jogou lá no Porto B, né, a segunda liga de Portugal. Fez uma primeira temporada com menos jogos, mas nessa temporada mais recente, salvo engano, ele fez 29 partidas, então teve uma minutagem maior. Mas ainda é um cara muito jovem, né? Que essas foram as primeiras experiências profissionais dele. Ele não jogou profissional aqui no Brasil, só na base do Corinthians, né? Então, um jogador que foi formado no Corinthians, campeão da Copinha em 2024, acabou indo para lá muito cedo, né? Nessa transição base profissional, o Caio acabou fazendo lá em Portugal. E vem agora para o Fortaleza com essa missão, né, de disputar a posição com o Mucuri naquele lado. E para suprir uma carência que surgiu aí de forma inesperada, a lesão muito grave que o Fuentes teve, né, de ligamento cruzado do joelho, então não joga mais em 2026. Então o Fortaleza traz em definitivo um jogador que visa não só essa temporada, mas, né, uma projeção maior, já que é um cara muito jovem e veio com um contrato aí um pouco mais longo, né? É o quarto reforço do Fortaleza nessa janela do meio do ano. Antes vieram o Neres, lá do Vitória, o Pedro Henrique do Ceará e o Nathan Fogaça do Mirassol, e é a primeira contratação do Fortaleza pós queda do transferban, né? O Fortaleza conseguiu derrubar no começo dessa semana a punição da FIFA, e aí já de imediato, né, em paralelo, vinha trabalhando essa questão da aquisição do Caio Henrique. Então já derrubou e já conseguiu trazer um novo lateral esquerdo. Imagino que possam vir aí outras contratações ainda. Havia uma expectativa por causa dos valores que foram inicialmente falados, né, em relação ao Caio, mas de imediato não tem nenhum pagamento, né? Até pela situação financeira do Fortaleza, seria de se estranhar investir aí um valor, né, esse cerca de 400 mil euros, na aquisição dele, ainda sem vê-lo em ação, como eu disse, sem essa rodagem maior que ele ainda não conseguiu ter na carreira, né? Ainda aos 20 anos, estava jogando, né, num outro contexto lá no Porto B, então acho que precisa de uma rodagem maior, né, uma experimentação maior para que o Fortaleza também consiga ver realmente o potencial do Caio, se ele consegue se adaptar aqui, se ele consegue se sair bem
como outros jogadores, né, que vieram, outras apostas que vieram conseguiram render e outras não. Então, e acho que o Paulinho é um caso disso, né, de uma aposta que veio em moldes parecidos e não rendeu, não conseguiu ter espaço. Vamos ver se o Caio consegue ter uma condição melhor. Mas, de imediato, né, acho que o Mucuri segue como dono da posição, né, mas, claro, há carências, né, defensivas ali quando você joga com o Mailton na lateral e o Mucuri na outra. Então a gente precisa ver também aí o perfil do Caio, né, a característica dele em campo, como é que ele vai se encaixar também nesse modelo de jogo do Paulo Autuori. Mas é isso, a primeira contratação do Fortaleza pós-transferban, a primeira contratação nessa era Paulo Autuori, então certamente um jogador que passou pelo crivo dele, pela comissão técnica dele. Então fica a curiosidade da gente conhecer, na verdade, esse jogador, né? Por mais que ele tenha que dê para ver alguns lances dele lá, alguns momentos dele no Porto B, mas ele vem para cá numa realidade diferente, num nível de cobrança diferente, nível de competitividade é outro, a repercussão, a relevância. Então ele vai ter de fato que se provar agora com a camisa do Fortaleza. Mais um jogador jovem, né, que o clube consegue trazer. Esses outros, principalmente o Neres e o PH, são jogadores bem mais experientes, né? O Nathan Fogaça ali, acho que tem 27, 28 anos, um cara que já rodou bastante, ainda mais abaixo dos 30. E o Caio vem nesse perfil realmente de jogador bem jovem, assim, até uma aposta mesmo que o Fortaleza faz, né? Um atleta considerado promissor, ver se consegue se desenvolver aqui no Fortaleza e quem sabe despontar. Então é isso, tudo certo, imagino que nos próximos dias aí ele deva ser anunciado, já se apresentar ao clube, e aí sim o transferban já dá para regularizá-lo, né? Registrá-lo no bid da CBF para ele ficar apto. Imagino que para o jogo contra o Operário, né? O Fortaleza joga neste domingo agora contra o Criciúma, e aí vai ter a semana livre, e depois só joga no dia 31 contra o Operário, dentro de casa. Então acho que para esse jogo, né, e contra o time paranaense, Caio Henrique já deverá estar apto e à disposição do Paulo Autuori para estrear pelo Tricolor. Quero saber a tua opinião também, deixa o teu comentário aqui embaixo, a tua opinião, suas impressões sobre essa chegada do Caio Henrique, se você já conseguiu ver algum jogador, se já tinha ouvido falar, se acha válido esse perfil de contratação de um cara mais jovem com perfil de aposta, se você acha que tinha que ser um outro nome, uma outra característica, um outro perfil de jogador. Deixa teu comentário, tua opinião aqui embaixo sobre essa contratação do Fortaleza, mais uma, né, contratação para 2026, mais uma contratação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Se você chegou até aqui, gostou do que viu nesse vídeo, deixa o teu like, compartilha, ativa as notificações, dá o hype. E se você chegou até aqui, mas ainda não está inscrito, ainda não conhecia o canal, não tinha visto nenhum conteúdo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua audiência neste vídeo. E aproveita aqui embaixo, antes desse vídeo acabar, e se inscreve para ajudar o canal a continuar crescendo, para a gente chegar até dezembro na nossa meta de 5.000 inscritos.